Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Este é o Mobilidade Humana e Coronavírus, o podcast mensal do Museu da Imigração. Eu sou Thiago Haru Santos, antropólogo e pesquisador do Museu da Imigração. E na sequência da programação de 2021, entrevistei o Fernando Fileno, antropólogo que trabalha na Fraternidade, Federação Humanitária Internacional, e vive atualmente em Boa Vista, Roraima. No encontro, a gente falou sobre migrações indígenas e os efeitos da pandemia para essa população. E não custa lembrar que esse podcast é construído com a colaboração de vocês que escutam. Então, se quiser deixar uma mensagem para a gente, pode mandar um e-mail para museudaimigracal@museudaimigracal.org.br com perguntas, críticas, sugestões e elogios, ou mandar uma mensagem no número que aparece na descrição deste episódio. Bem, sem mais delongas, espero que gostem desse nosso material. O Fernando deve estar entrando agora. Olá, Beleza? beleza? Boa tarde. Boa tarde. Tá uma luz boa, hein? Tá me escutando? Tô. Tá bem. Massa. Então a gente já tá com 30 pessoas aqui, número legal. E vamos começar, né? Então, mais essa live. Tá tendo esse nome, né? A gente faz essas lives mensais com esse nome, que chama A Situação das Mobilidades Humanas na Pandemia. E é um projeto que a gente realiza mensalmente, entrevistando migrantes ou pesquisadoras e pesquisadores para tratar da situação das mobilidades na pandemia. E essa ação está dentro de um projetão maior chamado Mobilidade Humana e Coronavírus. Então, eu convido vocês a irem no site do museu, no blog do CPPR. A gente tem várias publicações lá sobre esse tema. A gente tem um podcast, enfim, deem uma procurada. E aí, aqui hoje, né, com a gente tem o Fernando Fileno, que é antropólogo, trabalha na Fraternidade, Federação Humanitária Internacional e vive atualmente em Boa Vista, Roraima, que é da onde eu acho que ele está falando. E a gente vai tratar aqui nessa conversa de hoje de migrações indígenas e os efeitos da pandemia para essa população. O Fernando trabalha lá com esse tema, e aí ele topou vir fazer essa conversa. Então, Fernando, obrigado primeiro por topar. Então, começo com isso, assim, se apresente para a galera, por favor. Perfeito. Antes de tudo, obrigado, Thiago, pelo convite. É um prazer aí reencontrar-se mesmo nesses tempos de pandemia, né? Apesar desses tempos de pandemia. Me apresento, então, eu me chamo Fernando, né? Eu sou antropólogo, tenho formação em história, né, e uma especialização, né, no tema da etnologia, né. Esse é o meu tema de vida, né, questões indígenas, populações tradicionais. Sou de São Paulo, eu me formei lá, também me envolvi com temas de educação, né, e hoje eu sou antropólogo na Fraternidade. Atuando na questão humanitária, né, na emergência da crise venezuelana, resposta da crise venezuelana, como nos abrigos que estão recebendo as populações indígenas, migrantes, refugiadas que estão hoje em Roraima, né, e também no Brasil. Maravilha. Eu acho que a gente vai falar um pouco desse seu trabalho também, com mais detalhe um pouco mais lá para frente. Mas desde quando, então, você começou esse trabalho aí em Roraima e na Federação? E mais ou menos o que você faz aí? Enfim, é como antropólogo, mas, enfim, antropólogos fazem muitas coisas, como eu também sou antropólogo. Sim, de fato. Então, eu entrei no começo do ano passado, né? Foi através de um edital, né? A abertura de um edital para contratação de antropólogo, né? Aí desde então eu faço o exercício do exercício técnico, né? Da função da antropologia. A minha função é primordial, essencial, eu diria, produção de relatórios técnicos, né, para pensar através desses pareceres, né, levantar informações qualificadas, né, sobre a população que nós atendemos, né, e por meio dessas informações oferecer um serviço, né, que paute pelos critérios de diferença, especificidade e sensivelmente e culturalmente sensível, né, ao público-alvo da nossa atenção, né.
Eu circulo, então, entre os abrigos, há mais de um abrigo, são 5 abrigos hoje em Roraima, né, recebendo a população indigeada, e a minha ideia é fazer esse intercâmbio, né, intercâmbio entre a comunidade e a gestão dos abrigos e, de modo mais amplo, né, a operação acolhida, que é a estratégia, né, do governo federal para dar resposta a essa crise humanitária, né. É isso, é um trabalho tanto técnico, mas também é um trabalho ali de construção da relação com a comunidade, né. Eu estou sempre nos abrigos, né, eu estou sempre em relação com a comunidade, né, o ofício do antropólogo não existe, que não seja nesse plano, né, e nesse sentido, tanto a gente passa do dia a dia construindo a relação com as pessoas, atendendo ali nas suas demandas mais simples, né, mais singelas, mais básicas, até diálogos interinstitucionais, né, tentando transmitir, né, ser essa tradução, né, das demandas locais de um público que entende esse processo em outros termos, né. Então, é nesse sentido, né, que a função do antropólogo, né, foi pensada para atuar nesse contexto. Essa operação recebe também populações não indígenas, o grosso do fluxo, né, é não indígena, e nos espaços em que eles são recebidos, né, nos campos, nos abrigos para refugiados, não existe a figura do antropólogo. O antropólogo é para os abrigos indígenas. Interessante. Eu não fiz esse aviso, pessoal, mas mandem perguntas, porque não vamos esperar até o final da live, que sempre é corrido no final. Então vão mandando, a minha colega aqui da equipe de comunicação, a Joana, vai ajudar a organizar aqui. Então vão mandando perguntas, observações. E aí, justamente, né, esse número de pessoas assistindo, acho que tem a ver um pouco, eu imagino, com uma cara de novidade que o tema pode ter, que é migrações indígenas. E eu queria, né, a gente tinha combinado de fazer uma introduçãozinha conceitual, porque é isso, né, ele não é exatamente um assunto novo, ou seja, a presença de populações indígenas ou populações de outros países que são indígenas não é uma novidade. Se a gente for pensar, por exemplo, lá na década de 80, quando a gente começa a entrar nesse novo ciclo de migrações aqui no continente, a gente recebe muitas pessoas da Bolívia, do Peru, do Equador, que se reivindicam enquanto aimaras, enquanto quechas, até aqui na cidade de São Paulo. Então, não é que a migração de pessoas indígenas ao Brasil é uma novidade, mas tem aí conceitos relacionados a isso, a essa identidade indígena, a diferença que o Fernando já mencionou, que são importantes para a gente pensar. Então, a pergunta seria mais ou menos essa, né, Fernando? Por que se fala, né, da presença indígena nessas cidades de acolhida? E qual seria, assim, uma introdutoriamente a relação entre cidades e indígenas, né? É possível indígenas viverem em cidades e continuarem indígenas? Uhum. Perfeito. Eu acho que esse tema, né, migração indígena, a novidade desse tema é tão não novidade, né, quanto a ideia de indígenas na cidade, né? Essa é uma questão, né? Essas populações ocuparam toda a extensão do território em que hoje nós nos encontramos enquanto nacionais, né? De modo muito versátil e dinâmico, né? Da mesma forma, né, pós nossa presença, essas populações adentraram o terreno da cidade. Isso não é nunca um evento contemporâneo, né, dos nossos dias. A presença indígena nas cidades faz parte, né, dessa estratégia de relacionamento com o outro, né, que é dinâmica, que é versátil, né, e possui uma alta gama, né, de variedades de respostas possíveis, né, de relações possíveis, modos de estabelecer relações possíveis, né? E eu acho que a novidade muito, né, da migração indígena venezuelana vem de um processo que essa população estabeleceu nesse encontro com esse novo território. Entre aspas, né, porque não é um novo território. Essas populações já estiveram em algum momento aqui, momentos imemoriais, de alguma forma, né, estabelecendo relações comerciais, estabelecendo relações políticas. Esse território de maneira nenhuma é algo novo, mas o que torna-se novo é a presença, né, tensa e extensa dessas populações em lugares onde elas nunca foram sequer conhecidas. Só para especificar melhor quem é esse público, né, que no seu detalhe é muito mais complexo do que isso, né? Hoje a gente tem 5 grupos indígenas, assim, de modo mais expressivo, mais majoritário, né,
de origem venezuelana no território brasileiro. Entre esses 5 grupos, né, são os Warao, são os Pemons, são os Inepás, são os Carinha e são os Waju. Entre esses 5 grupos, os Warao é o fluxo mais expressivo, né, em número e também em penetração assim, no território brasileiro. Né? Hoje os Warao não estão só em Roraima, não estão só na região norte. Há registro da presença dos Warao em pelo menos 75 cidades no Brasil e em 23 estados brasileiros. E esse movimento é sui generis, né, de alguma forma, na história das migrações, tratando-se tanto de uma crise humanitária, de uma população indígena desconhecida e de uma extensão na sondagem, né, de um território novo. Né? Isso é novo nos nossos documentos, mas não é novo nas estratégias particulares desse pensamento, dessa lógica local. Né? Então, tem uma outra linha de trabalho que a gente tem, né? Tá vindo desde o ano passado, que foi um grupo de trabalho formado dentro do museu. A gente denominou esse grupo de trabalho de histórias invisibilizadas. E a gente tem lido textos, tem feito uma discussão para tentar entender essa perspectiva indígena, né? E tentar entender até a própria história da imigração, como ela sempre foi contada, a partir desse outro olhar, né? E se a gente fosse pensar que não, que na verdade, antes dos países, antes de Brasil, antes, né, dessas fronteiras, existiam pessoas se movimentando aqui, né? Existiam pessoas em relação com este território e que a gente basicamente não leva em consideração quando a gente pensa a história da migração no Brasil, né? Mas, você falando, me caiu uma ficha, e aí eu vou sair do nosso roteirinho, que talvez, assim, pensando nas pessoas aqui de São Paulo, né, que estão escutando, se você pudesse explicar um pouco, assim, essa territorialidade, Roraima, fronteira no norte, mais ou menos ali as regiões fronteiriças, se são territórios de mata, são cidades, como é que você poderia explicar, assim, para as pessoas? A Amazônia, né, é um bioma complexo, né, e dentro dele existem manifestações, né, manifestações específicas desse bioma, né? Então, Roraima tem uma ampla extensão de um bioma conhecido como lavrado, né? São campos muito extensos, assim, né? E uma variedade étnica também muito extensa, né? Só pontuando a resposta também através desse plano, né? É o estado mais indígena do Brasil, né? O estado mais coberto por territórios demarcados e em população indígena em comparação com a densidade, né, da população do estado, assim. Esse bioma do lavrado, né, se estende para além das fronteiras, né? O Brasil com Roraima faz fronteira com a Guiana e também com a Venezuela. A fronteira da Venezuela tem assim, ali na sua divisa a cidade de Pacaraima, do lado brasileiro, e a cidade de Santa Helena de Huayra, né, que é do lado venezuelano. Né? E entre esses dois territórios tem toda uma relação transfronteiriça de populações tradicionais. E é um território ocupado amplamente, né, e intensamente por essas populações que compartilham laços, né, laços de parentesco entre elas. Por esse território, por exemplo, adentraram os Pemon, né? Os Pemon são os Taurepang da Venezuela, né? Enquanto tem os Taurepang aqui, os Pemon estão lá e o laço que eles hoje estabeleceram nada mais é que um desdobramento de laços pregressos, né? Tanto culturais também como de parentesco. Os Pemon atravessaram a fronteira por questões que não dizem respeito apenas à crise social, econômica, mas também a violações de direito, né? E a episódios de violações que se conformaram como verdadeiros genocídios ali recentemente, também envolvendo empreendimentos de mineração, que forçaram a entrada dos Pemon, assim, a bloco no território brasileiro e a sua presença nessas comunidades indígenas ali, no território indígena de São Marcos, onde estão os Taurepang, entre outras populações, né? E é isso, né? Aí os Warao, eles são algo estranho um pouco nessa paisagem, né? Porque eles vieram de um ambiente composto por densas extensões, corredores de ligarapés, mangues e a relação também com a margem costeira. Então é isso, é um território estranho, mas também não totalmente estranho para a presença indígena venezuelana, né, do país vizinho.
E você já mencionou isso, né, também, que esse blocão chamado indígena são vários povos, né, com várias histórias, com várias territorialidades que ocupam, mas você saberia um pouco também situar, então, né, esse povo que chega com mais, digamos, presença aí em Boa Vista, ou que vocês estão trabalhando sobre os Uarau, assim, qual região eles vieram lá da Venezuela, um pouco a história também desse povo, né? Eles já migravam para outros lugares? Bom, o Zoral, eu acho que essa informação, né, ela é tanto de interesse de nós que estamos aí minimamente envolvidos com o tema, né, por distintos motivos, como também é uma informação tá pendente, né, dos governos, dos órgãos públicos do Estado brasileiro, dos órgãos públicos estaduais e municipais explorarem, né? Porque os Uarau hoje são uma realidade. Quem são os Uarau é algo que diz respeito à necessidade do serviço público, né? Da resposta, não só humanitária, não só de uma crise social, política, econômica do país vizinho, mas também uma resposta a uma população tradicional que está no nosso território e é sujeita de direitos, tanto quanto as populações indígenas brasileiras, né? Nesse sentido, o que os Uarau trazem para nós não é tão novo para quem é indígena, por exemplo. Os Uarau são tão indígenas quanto. Ou não é um tema tão estranho para quem dedicou toda a sua vida a essa questão. Antropólogos, sociólogos, cientistas sociais, agentes do indigenismo. Mas para o restante do Brasil, os Uarau são algo completamente inusitado. É a segunda maior população do indígena da Venezuela, que, segundo o censo de 2001, contava com 49 mil habitantes, hoje estão presentes massivamente no território brasileiro. São mais de 3 mil Uaraus espalhados. Uau, quase 10%. Exatamente. Presentes no território brasileiro, principalmente em Roraima, né, que é onde a resposta da Operação Acolhida se estabeleceu de maneira mais consolidada, como nos outros estados da região norte, Amazonas, Pará, Nordeste. A presença deles é o desenho do fluxo de penetração desse território, né? E os Uarau são uma população indígena de língua Uarau, é um tronco linguístico isolado, somente os Uarau falam a língua Uarau. É uma população que, segundo registros arqueológicos, está presente ali naquele território há mais de 8 mil anos, né? E que habita essa região que eles chamam de cânions, que são, na tradução por português, os igarapés do delta do rio Orinoco, né? O rio Orinoco, que atravessa parte da Venezuela, né? E deságua ali no Oceano Atlântico através de um delta com inumeráveis cortes hidrográficos. Então, e ali nesse espaço, né, de mangues, de terras alagáveis, de inumeráveis ilhas, que estão dezenas de comunidades Uarau, que ocupa aquele espaço majoritariamente no terreno rural, né? Os Uarau hoje são a população que está, em sua maioria, no território rural. Vem transformando esse cenário a partir da intervenção, né, do Estado Nacional Venezuelano, das iniciativas desenvolvimentistas, né, que se aplicaram naquela região, principalmente a partir da década de 60, né? Isso é um marco na história Uarau, né, a construção de um dique em um desses cânions, né, o cânion Manamo, que foi responsável por modificações, né, modificações nas condições ambientais daquele território, malogrando, né, condições de vida, condições de subsistência, e de alguma forma forçando o primeiro deslocamento, né, populacional dos Uarau hacia as cidades brasileiras, as cidades venezuelanas. Primeiro ali a capital do estado, as cidades próximas, vizinhas, e adentrando o território venezuelano até chegar a Caracas, que dista quilômetros de distância, né? E a presença do Uarau irradia-se, né? Irradia-se, mas ela é intensa em seus fluxos de informação. São os laços de parentesco, né, que ganham terreno e funcionam como essas linhas de ida e volta, né? As pessoas encontram um espaço, se restabelecem, puxam os parentes isso não significa que eles não vão voltar, não vão regressar. Acaba sendo esse movimento
que se inaugurou aí, em meados do século passado, uma reprodução em escala maior, né, territorialmente maior, do território brasileiro, né, em intensidade, em diversidade, né. Eu falo sempre que os Warau estão waralizando o Brasil, né, dada a presença dele, dada a dificuldade, né, dos planos de serviço dos órgãos públicos, né, de entender esse movimento. Então, a gente lida com informações de que os Waraus são nômades, por exemplo. Os Waraus são nômades, por isso que eles estão se deslocando. Não, eles estão obedecendo, né, a uma necessidade iniciada, né, por uma violação dos seus territórios tradicionais, que de alguma forma condenaram as condições necessárias para que eles se mantivessem ali, né? Você traz uma coisa super interessante pensando nessa ideia, né, da migração, que não é uma coisa própria também dessa migração que você está descrevendo, que você está apresentando, essa relação com o lugar de origem. Muitas vezes se pensava isso. Acho que a imagem do imigrante lá do século XIX, né, aquele que veio lá do outro lugar, foi se instaurar lá no interior de São Paulo e criou sua família, né, essa imagem meio geral que a gente tem, ela nunca deu muito conta da ligação que essa pessoa sempre teve com o lugar de origem dela. E isso com as migrações aqui no continente, que são a maioria, né, isso é um dado, assim, as pessoas atravessam a fronteira o tempo inteiro, depende dos ciclos de trabalho, então de repente tem 3 meses ali no ano que o trabalho em algum setor é mais baixo, então aí dá para ir até o país, e aí volta. Essa circularidade, né, é algo que nas migrações, assim, a gente vê também, mas que eu acho que talvez nesse caso dos Warau, da migração dos Warau, eu acho que o Estado tem mais dificuldade de lidar, né, o sistema migratório, porque é isso, você precisa de uma permissão de residência, né, você vai residir aqui, né, você vai ganhar o nome de residente aqui, então você tem que ficar aqui, mas não, né, é muito mais dinâmico que isso, né. Enfim, isso foi uma observação minha da sua fala que eu gostei. Achei interessante você mencionar que você está no estado mais indígena, não sei se foi assim que você construiu a frase, mas que tem, né, reservas. Como é que se relacionam essa população com os demais setores, né? Isso, acaba sendo o fado de todo imigrante, né? Chega num país alheio, com uma outra cultura, mobilizando uma outra língua completamente diferente, né? E tudo isso enviesa a relação de modo geral. Fora isso, para a questão indígena, refugiada, /Warau, ainda tem a questão deles serem indígenas, né? E nós todos sabemos que a questão indígena nunca foi, né, prioridade para a sociedade nacional, né? O indígena sempre foi pensado como um elemento, uma questão, né? Uma questão para ser resolvida de algum modo, né? Ou integra, ou isola, ou, enfim, ignora. Então, o Warau vive, de algum modo, né, está experimentando que as populações indígenas brasileiras, né, têm de experiência em toda a sua trajetória histórica, né, desde a fundação do Brasil. Então, a relação dos Warau, né, com a sociedade Bahá'í, roraimense, boavistense, né, tem um obstáculo, às vezes intransponível, né, da barreira linguística, né. A gente está falando de uma população que fala o espanhol, mas também fala o Warau. E uma parcela expressiva dele só fala o Warau. E isso tudo cria dificuldade, né, para o relacionamento não só com a sociedade, mas também com os serviços que eles precisam aceder, né, para garantir os seus direitos, né. Então, isso. É uma relação que se fia muito nas suas relações que eles trouxeram, né? Não foram os Warau que migraram, foi a rede de relações dos Warau que migrou, né? E se reimplantou, né? Se reestabeleceu aqui no Brasil, em Boa Vista, e eles se fixam nesse espaço de segurança, né? Que é o espaço dos conhecidos, do parentesco, das relações de intimidade, e acessam pontualmente, né? Estabelecem laços pontualmente com a sociedade brasileira através, enfim, serviços básicos, mercado, né, hospitais, né, a questão da documentação, né, está na linha de frente das preocupações dessas pessoas que adentram um país em uma condição como estrangeira, né, e muitas vezes é uma relação que é cheia de truncamentos, né,
Algumas experiências são boas, outras experiências são ruins. Os órgãos públicos e autoridades locais não estão preparados para lidar com essa população e muitas vezes entendem como uma questão do governo federal, né, a Operação Acolhida, que está cuidando desse tema. Então, salvaguarda necessidades emergenciais, a gente não aparece, né? Mas aí os varais aparecem, e os varais fazem o fluxo contrário. Se vocês não vêm até nós, nós vamos até vocês. Cria-se, né, o problema de tradução. Fora isso, né, tem esse universo, né, étnico das populações indígenas brasileiras, né, que eles não acessaram, né, tanto por um estranhamento, né, da presença indígena de uma população que contemporaneamente não era realidade, como também a barreira linguística de novo enviesando essa relação, né? Então, todo o nosso interesse, e parte do meu trabalho também é tentar criar essa ponte, fazer articulações entre tanto associações e instituições indigenistas como as lideranças e instituições locais, né, e populações que compõem, né, o mapa do estado de Roraima, né, inserindo os Warau na questão indígena brasileira, enquanto indígenas, enquanto sujeitos de direitos, enquanto pessoas que compartilham, né, da mesma condição, né, de uma identidade outra em relação ao Estado Nacional. Então, é muito disso, né? Os Warau, eles são um perfil de relação muito expansivo, né? Eles como gente simples, são desconfiados, né? Mas a partir do momento que essa barreira é rompida, eles são expansivos, eles te envolvem. E de uma hora para outra você está ali como referência de conhecimento para parentes que nem estão ali, para pessoas que nem estão ali, estão na Venezuela. Te colocam numa live, numa chamada de vídeo com pessoas que estão em Tucupita, em Barranca del Orinoco, então às vezes até mais densamente em território local, território venezuelano. Então é muito nesse sentido. Quem se aproxima o universo Warau se abre de uma maneira muito rica, muito densa. Mas os Warau têm essa ponte colocada, né, pela língua, pela sociedade, pela cultura, né, que eles tentam atravessar o tempo todo, né. Então aí sai o interesse de aprender português, aí sai o interesse, as excursões, né, pela cidade, mas que acabam sempre convergindo de volta para o abrigo como lugar de segurança ainda, né, como lugar de segurança e de resguardo que eles vão ter, né? Que está longe, é importante pontuar, do ideal, do que eles desejam, do que, de fato, os seus direitos, né? Eu acho que a gente já teve meio que um panorama, assim, geral, para quem, né, chegou aqui agora, conhecer um pouco da discussão, e aí eu queria entrar na questão da pandemia, então, né, e começando por você, assim, desde o seu cotidiano, né? Como é que bateu isso aí? Teve, em algum momento, quarentena mais severa? Como é que está sendo e como é que está sendo trabalhar nesse contexto? A quarentena, né, esse estado de pandemia, de emergência da saúde pública, né, é um fator determinante, né, no nosso trabalho, né. Os agentes do Exército, né, da Força Tarefa do Exército Brasileiro, chamam de crise dentro da crise. A questão de lidar com esse problema, que é uma ameaça para a população brasileira, para a população refugiada e para os agentes que estão atuando no serviço humanitário, né? Mas a questão é essa. Ele colocou um problema para o usuário, né? Hoje a gente minimamente, na verdade, intensivamente, né, tenta implementar os protocolos de segurança e de proteção, né, para evitar esse risco, mas é um mal invisível, né? É algo que, como os varal falam, chega pelo ar, assim. Então, por mais de que nós estejamos implementando esses protocolos de segurança, a gente está num
espaço de concentração populacional extremamente densa. Uma contaminação pode dobrar-se na contaminação de toda a população, né? Nós tivemos muitos casos de contaminação, tanto das equipes, das agências que atuam, né, na questão migratória, né? Falamos de mais de 100 agências nacionais e internacionais que estão atuando na Operação Acolhida. E falando também da equipe com a qual eu trabalho, tivemos casos de contaminação por Covid-19, casos também na população indígena, refugiada, imigrante. Lamentavelmente também tivemos algumas mortes. Foi sentido e ainda é sentido, né? Porque a segunda onda nos está fazendo reviver esse drama. A gente tem a compreensão desse problema, nós temos nossas respostas e lidamos com a população que tem outra perspectiva do que é essa realidade, né? Todo um argumento baseado tanto na lógica local como na compreensão de como esse mundo funciona, né? De quem são os agentes vetores dessa doença, né? A gente está falando de uma população, né, que, tal como a população indígena de modo geral, viveu históricos de epidemia endêmicas, né? Em 1992, uma epidemia de cólera arrasou ali naquela região do Delta do Rio com mais de 500 pessoas, muitos deles o Aral. O Aral vem desse passado de ameaças epidemiológicas, ameaças invisíveis, né? Que hoje se recolocam de outro modo, né? A pandemia do coronavírus não chegou nem perto, né, da realidade do Aral, foi o cólera e outras ameaças que surgiram em seus territórios, mas isso, né, isso coloca também uma dificuldade no nosso relacionamento diário. Essa diálogo com a comunidade, né, de fazer os crer que é uma ameaça real, que ela não desvaneceu, que ela não desapareceu e que há necessidade de atuar com certos protocolos que para eles são completamente estranhos, né? Isso de usar máscaras, isso de lavar as mãos, isso de isolamento, são todas questões, recomendações que são problemáticas nesse universo, né? E é a nossa realidade, né? Atuando ali como agente humanitário / como indigenista, né? Porque são duas coisas completamente diferentes que se encontram, assim, ao momento da nossa história, né? Da história brasileira, no mesmo lugar, no mesmo... Vou aproveitar essa deixa e já vou te fazer a pergunta do Guilherme Jorge. Ele pergunta se atualmente a população indígena já foi 100% vacinada. Aí não sei se você quer especificar, enfim. Eu acho que a questão da vacinação, na verdade, é uma questão de calibre, né, nacional, né? É a resposta mais indicada, mas ela ainda não foi implementada na devida necessidade. E sabemos que alguns públicos específicos, algumas parcelas da população, são entendidas como prioritárias nessa resposta, nesse atendimento, né? Entre eles as populações indígenas. Contudo, entretanto, os Warau, eles não foram contemplados por essa mesma atuação, por esse mesmo prisma, né? Populações indígenas são, então, uma população prioritária. Isso vem tanto de uma incompreensão dos Warau como sujeitos indígenas, também dos Warau como condição não aldeada, né? Que é outra discussão, né? Por mais que tenham saído liminares na justiça, né, em distintos âmbitos da justiça, em favor da prioridade de vacinação de populações indígenas na condição não aldeada, urbana, isso ainda não, na prática, não se efetuou, né? E os Warau entraram, então, tanto vistos como urbanos, vistos como não indígenas, eles acabam entrando no fluxo de vacinação da população brasileira de modo geral, né? Então, está no único critério de idade. Algumas pessoas já foram vacinadas, né? Então, pelo critério de idade, assim. Então, a gente acha que a gente está nos 68, 65, não sei, 67. Estamos aí mais nessa faixa etária, né? Roraima também está nesse mesmo patamar, né?
vacinando a população local nessa faixa etária. E vacinando também a população refugiada, tanto a não indígena como a indígena, nesse fluxo. Então está muito lenta, não estamos nem perto do 1%. Infelizmente, não estamos nem perto do 1%. E a Beth, né, Florido, eu vou para a pergunta dela, depois não ignorei as outras, viu, pessoal? Mas é porque eu acho que está falando aqui diretamente e relacionando com o modo que a gente abriu um pouco essa live, né? Que muitos deles estão inseridos na vida urbana, né? Ela pergunta. Sim, eu diria que os Waral, eles adentraram no campo da experiência urbana, o campo da experiência não rural, né? Tanto por essas questões históricas, né, de intervenção nos seus territórios, que os fizeram adentrar ou as áreas urbanas, inicialmente ali no contexto venezuelano, e hoje o público, né, o público-alvo da nossa atenção, são gerações que já há algum tempo vivem no contexto urbano, né? Eu não diria majoritariamente, mas uma parcela expressiva da população que hoje a gente entende vem de um campo de experiência urbana, né? Pelo menos no questão Waral, né? Por exemplo, os ENEPAs, que a gente atende, são majoritariamente rurais, assim. Mas é outro público, é completamente diferente, né? E os Waral, então, eles têm contato com essa realidade há décadas. Mas é um perfil variado, de fato, não dá para defini-lo somente entre urbano e rural, né? Muitos deles estão entre os dois, na verdade, né? Fluindo entre os dois e guardam laços pregressos ainda vivos no campo rural, né? No território tradicional. Como tem muitos que nasceram na cidade, na capital do estado, ali nos grandes centros urbanos e nem falam Waral, né? Tem Waraus que só falam espanhol, né? Então é muito bem diversificado, né? O perfil ocupacional, o perfil linguístico, o perfil no pregresso, né, dessa população. Eu vou pegar aqui a pergunta do Felipe Gomes. Qual avaliação o entrevistado faz sobre a atuação do governo federal ante a crise migratória de venezuelanos? Aí eu vou casar essa pergunta dele, retomando um pouco o que você falou sobre a circulação dessa população, né? Por meio das suas redes de parentesco, enfim. E a fronteira lá em Pacaraima, ela continua fechada? Eu queria confirmar isso com você e encaixar, eu acho que nessa pergunta do Felipe. A gente está falando de uma realidade completamente nova, né, no plano diplomático internacional para o Brasil, né? Cobrou uma resposta, né? Isso num contexto de migração venezuelana, que o Brasil é apenas o quinto, sexto país recebendo venezuelanos no plano internacional, assim. A gente hoje acredito que tenhamos recebido, né, 150 mil, um número mais ou menos assim, né? E a estratégia montada, né, pelo governo federal, através da Operação Acolhida, ela tem sido, em muitos termos, assim, um exemplo para a resposta para questões humanitárias no contexto refugiado, né? É uma operação gigantesca, né? Ela envolve todo o estado de Roraima, ali na fronteira, Pacaraima, como na capital Boa Vista, né? Surgida principalmente para desafogar os serviços públicos, né, do estado, que não estavam preparados para nada para receber esse contingente populacional, mas também pensando em respostas duradouras para essa população que se inseriam nesse novo contexto, né? Então, além da resposta inicial, que é o abrigamento, há também outra estratégia que recebe o nome de interiorização, né? Essas pessoas, elas são, a partir de uma operação, né, envolvendo o Força Tarefa, a OIM, Organização Internacional dos Imigrantes, e também o Acnur, que é o Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Essas pessoas são inseridas no mercado laboral brasileiro, né? Interiorizadas em cidades que têm condições laborais, né, para receber essas populações. Então, essa operação envolve tanto o registro, o cadastro dessas pessoas, o transporte e também a localização, né, de uma vaga de trabalho, né, nas cidades de destino. O que, entretanto, para a população indígena tem sido
algo muito uma resposta muito significativa, né, para pessoas que cruzaram a fronteira em busca de uma vida melhor, né? O que, contudo, não tem sido aplicado também para a população Warao. Por mais que a operação acolhida siga dando exemplo para o mundo de modo geral, né, para a questão indígena permeia alguns equívocos, né, de incompreensão de quem são os Warao, né, porque eles estamos aqui, se é algo temporário, se é algo permanente, se espalhando pelo território de maneira pode se configurar como uma perda da cultura, como uma desintegração das instituições locais, tradicionais, como um etnocídio, são todas leituras que a operação, né, os agentes que na chefia dessa operação fazem, e acabam inviabilizando respostas mais duradouras, mais assertivas, mais necessárias, né, para essa população, né? Então, por exemplo, a resposta da interiorização hoje ainda não foi oferecida para as populações indígenas, apesar das reivindicações locais, né? E isso está em discussão, uma ampla discussão, né? Repensar esse critério não indígena para concebê-lo como uma alternativa elaborada para esse perfil específico e que dê margem, né, às demandas locais, né? Queremos nos inserir também economicamente, socialmente na sociedade brasileira. Pontuando, né, inserir socioeconomicamente é muito diferente de integrar-se, né? A questão não é integrá-los à nossa sociedade, a nossa sociedade adaptada. A questão é que eles querem atuar de modo autônomo, de modo a garantir os meios, as condições mínimas para o seu bem viver, né? O que eles concebem como o bem viver. E isso passa por vagas de trabalho, isso passa por assentamento, isso passa pela questão de terras também, né? Então, é um cenário complexo, né? Que a operação acolhida ainda está compreendendo, né? Hoje a questão indígena é uma pauta importante, né, nessa operação, né? A gente virou o ano de 2020 para 2021, né, com a abertura de mais 3 abrigos indígenas, né, para atender esse fluxo migratório, e que apesar da fronteira fechada, desde que a fronteira foi fechada ano passado, ela seguiu fechada durante todo esse tempo, e apesar disso a população ainda está cruzando a fronteira de maneira irregular, tanto a não indígena como a indígena. E atender esse fluxo ainda se baseia para a população indígena na resposta do abrigamento, né? É isso. Para a questão indígena a gente ainda está caminhando, são os primeiros passos, eu diria, né? Que estão pensando além do abrigamento. Isso aí. Olha, a Joana já me avisou há 2 minutos que faltava 10. Então, eu diria pra gente ir encaminhando. E, gente, ó, o Fernando tá topando falar com a gente do abrigo lá. Ele escreveu que terminou o trabalho dele ali, ele conseguiu conectar. Então, obrigado de novo, Fernando. E eu proporia para você fazer, assim, suas considerações finais. Muito obrigado, mais uma vez. Eu que agradeço o convite, né? Eu acho que espaços como esse para discutir questões que dizem respeito localmente, nacionalmente, na verdade, internacionalmente, sobre uma realidade, né, tão ignorada, né, pelo grande público. Migração indígena não é algo novo, algo fácil de conceber à primeira vista, né, e ainda mais a questão indígena, né, é outra grande questão que precisa ser melhor elaborada, né. E os Warau são um elemento novo, né, para essa discussão. Eu acho que os Warau vão dar muito ainda que falar, né. Acho que o Museu da Imigração de São Paulo ainda vai ter mais motivos para falar sobre eles, né, assim como é urgente, é emergente, né, que autoridades públicas, né, os agentes governamentais, né, iniciem um processo de articulação interestadual, nacional, para pensar essa questão, né, a longo prazo, né, porque os Warau eles nos engolem e eles estão engolindo assim o Brasil. Maravilha, Fernando. Então, gente, muito obrigado a todo mundo, né, a todos e todas que acompanharam. Mês que vem tem mais live. De sexta-feira a gente publica quinzenalmente textos sobre mobilidade humana e coronavírus. E é isso, se cuidem muito. E é isso. Valeu, Fernando. Obrigadão. Valeu, tchau. Valeu.
Este foi o Mobilidade Humana e Coronavírus, uma série de podcasts do Museu da Imigração do Estado de São Paulo, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.